as 4 estações. Eu estava meditando, olhando para essas árvores aqui no quintal da minha casa, vendo essa árvore seca e a magnólia, a árvore verde, e o Senhor começou a falar algo no meu coração. Um exemplo como a nossa vida é semelhante às estações. E é interessante, quando eu morava no Brasil, eu não percebia a diferença como eu percebo aqui nos Estados Unidos. Aqui as estações são bem definidas e nós estamos saindo do outono e entrando no inverno. E a magnólia, o Senhor falou algo ao meu coração a respeito dessa árvore. Ela permanece verde o tempo todo. E essa primeira árvore que você viu, ela murcha e muitas outras perto dela, elas mudam completamente. E eu comecei a pensar, o segredo da nossa vida, o bom da vida, o crescimento da nossa vida é quando a gente aprende a discernir as estações. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que o sábio discerne o modo e o tempo. Lá no livro de Daniel a palavra fala sobre Deus quem muda os tempos e as estações. E nós temos estações nas nossas vidas. As estações elas vêm na nossa vida natural para nos ensinar coisas. E é muito interessante se nós aprendermos e discernirmos o momento que nós estamos passando. Eu fiz um bazar aqui na minha casa durante o verão e eu fiquei muito empolgada. Eu tenho um projeto que é chamado Sopa, Sabão e Salvação, que eu reformo móveis, eu crio móveis a partir de tronco de árvore, eu faço luminárias. E eu comecei a oferecer para o Senhor um percentual disso para a obra missionária. Eu ajudo crianças na África, ajudo no Brasil. E eu decidi fazer um garage sale aqui na minha casa, um bazar. E liguei para algumas amigas, arrecadei algum dinheiro e foi um sucesso. Nós vendemos muitas coisas e as crianças lá foram alimentadas por um bom tempo com esse dinheiro que foi mandado para lá. E eu fiquei muito empolgada, o meu projeto começou a dar certo. Eu estava no verão e um tempo de coisas boas, as coisas estavam tudo acontecendo e vendendo as coisas que eu fazia, e eu feliz pelo privilégio de poder servir aquelas crianças, de servir as pessoas ali no Brasil. E eu queria enfatizar algo nessa tarde. Nós estamos aqui no outono. E se a gente vivesse a vida apenas no verão, nós não alcançaríamos crescimento. O outono fala do tempo que as folhas caem, que as folhas murcham. É um período que é um sinal de que algo no inverno, porque o inverno é o nosso tempo difícil. Então o outono começa as coisas não ficarem tão bonitas. Hoje nós estamos nesse dia acinzentado, se escurece muito cedo aqui nesse lado aqui do mundo. E o outono é um tempo que nós não temos tanta empolgação como nós temos no verão. É um tempo em que a nossa energia começa a diminuir, a nossa empolgação com as coisas, a nossa empolgação no trabalho, a nossa empolgação às vezes com as coisas do Senhor, com tudo à nossa volta. Mas o outono ainda não é o tempo difícil. O outono é um sinal de que algo está por vir. E é no outono que a gente precisa não desanimar, é no outono que a gente precisa ainda se fortalecer, porque a crise mesmo, comparando com as estações, é o nosso inverno. O inverno é tempo que nada se produz, a gente não tem expectativas, a gente não vê resultado em nada do que a gente faz. Isso aplica à nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, financeira, emocional. E o inverno na nossa vida é um tempo difícil que nós temos que entender, o dia mau vai vir. O outono é o dia mau, porque o dia mau não é uma profecia negativa, o dia mau é o que a Bíblia diz. Tem um ditado chinês que diz assim, que não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca se acabe. Então o dia mau vai vir na sua vida, nós vamos enterrar parentes, nós vamos enterrar nossos familiares. Eu tive um outono, quando eu ainda morava no Brasil, que nós enterramos meu pai e a minha mãe na mesma semana. A gente tinha um comércio muito grande e nós falimos, foi um inverno muito rigoroso nas nossas vidas. E durante aquele tempo, a única coisa que eu dizia para o Senhor, eu não entendo, mas eu permaneço. A magnólia, essa árvore verde aqui, durante todo o inverno ela permanece verde. Em volta dela, as outras árvores caem, as folhas murcham, mas a magnólia permanece. Eu quero dizer para você nessa tarde, se você está passando pelo seu inverno,
a dificuldade com seus filhos, a dificuldade em se manter, a sua dificuldade em permanecer na fé. O outono é tempo de nós chegarmos a Deus e dizermos: Senhor, eu não entendo. No segundo velório, quando nós enterramos meu pai, eu cheguei para o Senhor e falei: eu não entendo. Porque 2 velórios numa semana, era no mesmo cemitério, a minha mãe morreu no dia do meu aniversário. E eu passei por anos que eu não entendi o que era uma celebração. Se era celebrar o meu aniversário ou celebrar a morte da minha mãe. Mas foi o inverno mais rigoroso da minha vida. Mas eu nunca cheguei diante de Deus e murmurei. Eu sempre cheguei diante do Senhor e falei: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. O tempo de inverno, o tempo da crise, é o tempo de se render, é o tempo da humilhação, é o tempo da dependência. Se você está vivendo o seu inverno hoje, levante os olhos para os montes. É de lá que vem o socorro, diz o Salmo 121. O momento difícil, o inverno rigoroso, é o tempo de nós nos humilharmos daquele que sustenta todas as coisas. É o tempo de nós nos achegarmos diante da mão poderosa do Senhor, aquele que tem poder para transformar. Mas é um tempo que eu e você vamos ter que passar. É um tempo que nós vamos enterrar mortos, sim. Talvez você está vivendo isso, você perdeu o seu filho. Não é o normal da vida a gente enterrar os filhos, mas acontece. Muitos jovens cometem suicídio e não é uma opção minha ou sua, é deles. Não é o propósito de Deus, mas nós precisamos entender. O dia do velório vem. Eclesiastes diz que há muito mais ensinamento no velório do que numa festa. Isso não é masoquismo. Isso é a realidade, porque na festa você vai, diverte e vai embora, não traz muito ensinamento, é uma alegria momentânea, mas o velório te faz pensar o que eu estou fazendo, para onde eu vou, se fosse eu naquele lugar. Então eu quero te confrontar nessa tarde. É o seu inverno, é um tempo de dificuldade. No inverno não é tempo de aguar plantas, sabe por quê? Porque as plantas morreram. No inverno não é tempo de colher flores, porque elas morreram. O inverno é tempo de humilhação, é tempo de rendição, é tempo de nós perguntarmos a Deus o que eu vou fazer, para onde o Senhor quer me levar. E a próxima estação é a primavera. Assim como o outono é um sinal de que o inverno está vindo, a primavera é um sinal de que o verão está vindo. A primavera é um tempo de esperança, porque, como eu disse, o mal não vai durar para sempre. Não vai durar, o tempo difícil não vai durar e a esperança começa a brotar no seu coração e você começa a ver em volta as flores. A gente que mora aqui do lado norte do mundo, é incrível, hoje a grama está seca, essa árvore está seca. Quando a primavera se chega, as flores nascem e você fica pensando, mas como que surgiu de um dia para o outro? Mas é assim que é a vida. A primavera vem. A primavera vem para restaurar a sua esperança, a minha esperança. A primavera vem para avisar, o verão está chegando. O verão está chegando. E na primavera é um tempo da gente colocar expectativa. É o tempo da gente se preparar no sentido de entrar no verão. Eu vou produzir e no verão tudo acontece. No verão as coisas desenrolam, você pode observar na sua e na minha vida. Tem dias que tem época, quando o verão chega, que o dinheiro aparece mais, parece que rende mais, tudo se encaixa, o seu relacionamento com os seus filhos, com o seu marido, com os seus amigos melhoram. Porque o verão é o tempo da alegria. O verão é o tempo de nós desfrutarmos dos bons momentos, porque eles vêm. Eu quero te animar nessa tarde. É tempo de você se preparar, porque algo bom está por vir. Deus tem planos bons para você e para mim. O verão é tempo de nós usufruirmos, desfrutarmos da presença do Senhor. É tempo de nós desfrutarmos das suas bênçãos, porque Ele tem pensamentos bons. Ele tem pensamentos de paz para você. Ele tem pensamento de alegria. Esse é o propósito do Senhor. E a Bíblia diz que Ele muda os tempos e as estações. Ele é o Senhor dos tempos e das estações. A nossa postura é: busque o Senhor, se alegre-se nele. É tempo de alegria, não é tempo de choro, não é tempo de murmuração. Chegou o verão, é o tempo da alegria voltando. Eu gostaria de citar um episódio, depois que eu fiz todo esse bazar, e nós arrecadamos e eu fiquei empolgada, eu decidi continuar com o meu projeto. Mas o inverno chegou nesse processo e eu bati o carro buscando umas cadeiras para fazer novas mesas. Eu descobri que as mesas é um bom lucro, eu vou trabalhar menos e vou arrecadar mais e vou agilizar todo esse processo e ajudar mais crianças a comerem. E aconteceu algo
interessante durante o meu inverno espiritual. Eu bati o carro, o vidro que eu ia forrar a mesa quebrou, machucou minha canela e eu fiquei um mês sem entrar na garagem, que é o lugar onde eu trabalho. E durante esse tempo, quando o Senhor começou a falar das estações, o Senhor me disse: levanta, levanta, sai do seu inverno. E eu quero dizer isso para você: saia do seu inverno. Mova, vá se arrastando, mas vá crendo, vá declarando, mesmo que você não sinta, mesmo que as folhas, como aqui no nosso outono, aqui nos Estados Unidos, está acabando, as folhas secas. Levante-se, se prepare para o verão, se prepare, não desanime, não baixe a sua cabeça, vá desanimado, venha como você está, porque o verão está às portas, o verão está chegando e é tempo de alegria, é tempo de regozijar, porque o Senhor tem grandes coisas para você.